Bom dia mais uma vez. Agora nós vamos entrar no capítulo 7. O capítulo 7 do livro de português de vocês, na página 48, traz o poema como um dos gêneros, né? Agora nós vamos ver então o poema de cordel, um poema como gênero, sendo encarado, sendo visto como gênero narrativo. E nessa página do livro de vocês nós temos aí uma imagem, que é um animal em que a cabeça dele, o que ocupa o lugar da cabeça dele é o sol. E o nome dessa produção aí, dessa obra artística, né, se chama O Monstro do Sertão. Então, em cima dessa imagem aqui, a gente pode pensar de que forma que nós podemos interpretar essa imagem. Então, o que nós estamos vendo? Por que a cabeça desse animal é representada por um sol? Por que ele possui esse nome, O Monstro do Sertão? Então, são coisas que nós podemos indagar. Então, isso tudo foi feito com um determinado fim, né? O nome dessa peça aí, o que a gente está vendo aqui, ele tem um nome específico que eu vou estar mostrando para vocês lá na frente. Porque agora nós vamos fazer a leitura de um cordel por meio desse vídeo e depois nós vamos analisar as características que nós temos em relação ao cordel. Ok? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Então, aqui nós temos, gente, um poema que tem o título, que é cordel. Então, é um cordel feito falando sobre as características que um cordel traz. Então, aí a gente tem no primeiro estrofe, né, nós temos: literatura de cordel é uma poesia popular. É história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feito para ler ou cantar. Então, significa que cordel, ele é feito num papel simples. Às vezes, a gente costuma dizer até no papel de embrulho de pão ele é feito. E ele é conhecido porque ele é feito dessa forma. Depois ele vem na capa, em xilogravura. Bom, o que é xilogravura? Xilogravura é o exemplo dessa imagem que vocês têm aí no livro de vocês, na página 48. Esse é um exemplo de xilogravura. Mas, professor, o que é isso? Então, é um trabalho feito de artesão, aí no próprio software vai explicar, que esculpe em madeira um desenho ou punção, preparando uma atriz para fazer a reprodução. Então, é aquele trabalho que o artesão faz em esculpir a madeira. Ao esculpir a madeira, se transforma em uma imagem. Esse é um exemplo de xilogravura. Agora, nós vamos para o terceiro estrofe. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título, bem à mostra, resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Geralmente, os desenhos de xilogravura que a gente encontra por aí, quando a gente viaja para essa região, são desenhos que vai demonstrar a cultura de um povo. Então, não é um desenho específico, por exemplo, um desenho de qualquer região. Ele é específico daquela região. O que mais que o cordel tem? Nós vamos para o quarto estrofe agora. Então, ele possui 7 sílabas poéticas. Isso significa o quê? Cada verso deve ter, para ficar certo, bonito, e a métrica obedecer, para evitar o pé quebrado e a tradição manter. Então, significa que cada verso precisa ter 7 sílabas poéticas. Depois, os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos pendurados no cordão, falando do acontecimento, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. Então, o cordel, ele fala de todos esses assuntos que foi colocado aí, de amor, luta, mistério, de fé e do desassistido. E o que se fala a respeito do cordel é que ele possui esse nome que veio de Portugal, porque em Portugal eles tinham mania de colocar vários poemas pendurados num cordão para vender em determinados lugares públicos. E aí o cordel veio de lá, então trouxe essa visão do cordel de lá também. Depois, o próximo estrofe. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Então aqui o cordel, ele faz isso, ele leva a pessoa a uma reflexão, geralmente sobre uma questão social.
E procura, claro, valorizar a cultura local e também a educação. Para vocês terem ideia, o ano passado eu fiz, né, a gente estava em aula regular, na escola normal, então eu fui fazer um trabalho com os meninos dos novos anos sobre o cordel. Aqui em Goianésia eu não achei um cordel para comprar. As meninas lá da escola também procurou para me ajudar, nós não achamos. Porque a nossa cidade não tem esse costume de trazer cordel para vender, porque não é procurado. Então aqui em Goianésia não tem cordel para vender. A gente vê muito cordel quando a gente viaja, fora disso nós não vemos. Mas trata também de outros temas, de luta do bem contra o mal, da crença do nosso povo, do hilário, coisa e tal, e você acha nas bancas por apenas R$1. E é isso mesmo, porque cordel é bem baratinho. O cordel é uma expressão da autêntica poesia do povo da minha terra, que luta para que um dia acabem a fome e miséria, haja paz e harmonia. Então, a estrutura do cordel é essa. O que ele precisa ter? Ele precisa ser estrofes, divididos em versos, né? E que cada verso precisa ter 7 sílabas poéticas. Isso significa que eu tenho que separar as minhas sílabas e essas sílabas têm que dar 7. Lembrando que quando eu falo de sílabas poéticas e sílabas métricas, então uma sílaba do final de uma palavra pode juntar com a sílaba do início de uma palavra. E esse conteúdo é o primeiro conteúdo que vocês vão estudar o ano que vem no primeiro ano. Ok? Então aqui nesse slide nós temos o histórico, né, da literatura de cordel que a gente tem, que se tem notícia. Então que ele veio, tem a existência em Portugal, Espanha e França, muito antes do descobrimento do Brasil. E aqui chegou com os colonizadores no Brasil, veio com os colonizadores, e no Brasil começou a ser editado por volta de 1893 e 1895, com o poeta de Pombal, Pernambuco, Leandro Gomes de Barros. Então essas são as principais, o início, né, as origens do cordel no nosso país. Aqui a gente tem Leandro Gomes de Barros, né, que é considerado um patriarca, né? É considerado um patriarca do cordel no nosso país. E aqui a gente tem até um cordel para falar dele, né? Que começa assim: a cabeça um tanto grande, bem redonda, nariz afilhado, um pouco grosso, as orelhas não são muito pequenas, beiço fino e não tem quase pescoço. Tem fala um pouco fina, voz sem som, cor branca e altura regular, pouca barba, bigode fino e louro, cambaleia um tanto quanto ao andar. Olhos grandes, bem azuis, tem cor do mar, corpo mole, mas não é tipo esquisito. Tem pessoas que eu acho muito feio, mas mamãe, quando viu, achou bonito. Então aqui é só um exemplo de um poema de cordel para vocês terem mais ou menos uma noção. Aqui a gente tem, nós temos aqui os elementos fundamentais que precisa ter, né? Os estrofes, que esses estrofes eles têm que vir formados por sextilha. O que é sextilha? Já está aí explicando aí dentro. 6 versos, centilha 7 versos, décima 10 versos, quadra 4 versos. Então ele precisa ter no mínimo 4 versos em cada estrofe e no máximo 10 versos em cada estrofe. Os versos têm que ser sexílabo ou heptassílabo, quer dizer 7 sílabas ou decassílabas. As rimas pode ser pobre e rica. Métrica, quantidade de sílabas em cada verso. Os versos mais utilizados em cordel são os de 7 e de 10. Usa-se a elisão e a 7ª sílaba tônica para metrificar um verso. Então, cordel não é uma estrutura de texto fácil da gente produzir. Às vezes as pessoas não dão valor, acham que é muito simples, e não é. A oração, né? A história escrita no folheto, a declamação ou leitura, como é feito? Ritmo moderado e constante, clareza na exposição das palavras. E a cantoria de cordel, por quê?
Porque a utilização de melodias tradicionais de violeiros repentistas, aboios ou algumas músicas de forró tradicional, como Mulher Rendeira, por exemplo, pode ser usada como fundo na hora da declamação do cordel. Agora, as características, né? Então, é uma literatura popular em versos, possui determinada formatação, né? Que é folha 4, sulfite ou jornal dividido em cruz. A capa tem que ter uma ilustração, uma estilogravura, foto, desenho, pintura, título do folheto, nome do autor, local de impressão ou da produção e data em que foi escrito. Isso tudo tem que estar na capa. Contracapa é a publicidade e endereço do autor. Interior do folheto, os versos, né, o texto que você escreveu e as páginas. Alguns podem ser de múltiplo, quer dizer, 4, cada página tem 4, T8, T12, aí vai depender do que a gente vai produzir, certo? Os temas mais abordados no cordel, então, hilário, né, são as comédias, o romance, o texto reportagem, histórias verídicas, história de Trancoso, religiosidade, situação social, cordel educativo, cordel engajado. Esses são os exemplos de temas que a gente pode encontrar. Então agora, gente, eu vou mostrar para vocês esse poema aqui que eu fiz também, né, com a estrutura e tentando obedecer as características do cordel, que não é fácil. E esse poema fala de quê? Esse poema fala da minha história, são de pessoas que estão muito ligadas a mim. E para você fazer um cordel e declamar esse cordel, então tem que ter, como se diz, alguns efeitos especiais para isso, principalmente na declamação. Porque a declamação significa que você não vai ler um poema, que você vai cantar esse poema. Então, eu vou fazer isso aqui para vocês entenderem mais ou menos de que forma que seria. Não que eu seja uma exímia, né, narradora de cordel, porque eu não sou, eu ainda estou aprendendo, né? Mas vamos lá. Cordel de sonhos, vou lhe falar de Selma Pé Quente, professora doente pela arte de ensinar. Muito prazer vou lhe falar, da roça veio a coragem de encarar, pois nasceu de professora e do lar. Seu pai caboclo forte, criado no sul e no norte, tocando gado de corte pra família sustentar. Ela e seus 3 irmãos, Simone, Rondinei e Aline, juntos em um só coração, lutando para vencer na vida, estudo, trabalho e oração. Deus e Nossa Senhora Aparecida, eis que veio amor no coração. Conheceu um moço vistoso, lindo, fiel e charmoso, que arrematou seu coração. Márcio Francisco de Souza trouxe sossego, paz e harmonia, sonhando em construir uma família que Deus do céu um dia lhe daria. Cumplicidade é seu forte, Santa Rita de Cássia, seu norte, pois é nela que confia.